Fala, galera. E o Flamengo vence o Fluminense em mais uma final de Carioca. Que ganhar Fla-Flu é normal, como já diria o outro. E usando uma frase do Falso 9, que ele disse num vídeo dele, agora eu não tô lembrado. Um jogo de futebol perfeito iria terminar 0-0, porque os ataques seriam anulados pelas defesas e não sairia gol, porque ninguém ia errar. E foi basicamente o que aconteceu nessa partida de ontem entre Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo. Os ataques foram anulados pelas defesas adversárias e nada saiu dali até a disputa de pênaltis, né? O Flamengo teve uma chance com o Pedro no começo do primeiro tempo, mas foi uma chance quase sem perigo nenhum. O Fábio defendeu. E a grande chance do jogo foi do Fluminense no segundo tempo, no começo do segundo tempo, com o Lúcio Acosta fazendo o Rossi trabalhar. Mas de resto foi isso que aconteceu. Não teve, para quem não está envolvido emocionalmente com nenhum dos dois times, ganhou quem não assistiu a partida. Uma partida de nível de futebol bem abaixo do que os dois times podem demonstrar. Para melhorar, precisa de muita coisa ainda. O ataque das duas equipes estava infrutífero, não saía nada dali. Parecia que os dois times estavam com muito medo de errar. O Flamengo ainda mais, porque não forçou nada no ataque. Nada saiu dali. Nenhuma jogada. Tem muita jogada tentada, de muita chance, muita tentativa de infiltração na defesa do Fluminense, mas nenhuma jogada deu certo. Nenhuma. Aqui teve um princípio ali que foi a chance que eu disse agora há pouco, que foi o Pedro que finalizou, mas muito fácil para a defesa do Fábio. O ataque, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, precisam melhorar muito para fazer jus ao nível técnico das equipes, né? O que eles estão demonstrando aí de potencial. Basicamente, o Fluminense errando mais do que o Flamengo, forçando com o Freitas e o Samuel Xavier. O Flamengo teve algumas chances, porque basicamente o Fluminense ele veio esperar o Flamengo. Isso que eu achei interessante, assim, porque geralmente o Fluminense, quando vinha jogar contra o Flamengo, ele machucava o Flamengo. Ele ia pra cima, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Não só o Fluminense, mas a maioria dos outros times. E dessa vez o Fluminense ele resolveu esperar o Flamengo. E não sei por que veio com essa estratégia, porque isso foi dando confiança para os jogadores do Flamengo, principalmente para os jogadores ali da saída de bola, que eles começaram a ter a confiança de tentar passes. E quando você tem um Léo Ortiz com confiança para sair jogando, aí você consegue criar jogadas, sair com consistência no meio campo, a construção de jogada. Claro que não, como eu disse anteriormente, o ataque do Flamengo foi infrutífero, não conseguiu agredir o Fluminense em momento nenhum, mas pelo menos a saída de bola estava
estava acontecendo. O Léo Ortiz e o Léo Pereira pararam de errar. E com isso o Flamengo começou a parar de sofrer. Porque quando a linha de defesa começa a pegar essa confiança, fica mais fácil para o Rossi poder fazer menos defesa, se posicionar melhor. E com isso o jogo foi indo, com as duas defesas ali anulando os ataques dos dois times, até que veio a disputa de pênaltis. E na disputa de pênaltis, aí que a gente teve um pouco de emoção na partida. Porque por parte dos dois goleiros, são dois goleiros bons. O Fábio a gente não precisa falar mais. Ele tá aí desde nos primórdios da história do futebol. E o Rossi, pelo amor de Deus, a gente não tem o que falar dele em disputa de pênaltis, né? Os dois goleiros com alta assertividade no canto, o Rossi até menos, o Fábio ele, em todos os pênaltis ele foi na bola, na direção que a bola ia. A diferença é que o Rossi ele pegou 2 pênaltis. Aconteceu que os cobradores do Fluminense bateram mal. O Guga e o Otávio bateram mal os seus pênaltis e o Rossi pegou. Já o Luiz Araújo bateu mal o pênalti e o Fábio pegou, mas o Fábio ele foi na bola em todos os pênaltis. Porque é meio que, sei lá, o estilo dele. Ele vai na bola, ele não espera, ele não define antes, ele espera o batedor decidir. Tanto que na hora do pênalti do Jorginho, o Jorginho tenta deslocar ele, o Fábio não se mexe, e aí o Jorginho tem que tomar uma decisão, e aí ele bateu muito bem o pênalti dele. Depois da disputa de pênaltis, o Flamengo sagra-se campeão e aí a torcida, né, que xingou o Felipe Luiz e o time todo, o time sem vergonha, começou a gritar o nome do Felipe Luiz. Isso a torcida é muito doida, né? No momento ela critica o técnico para no outro momento ficar chateada e gritar, ovacionar o nome do técnico que foi demitido. Não tem muito o que esperar desse Flamengo para as próximas partidas. Agora vai pegar o Cruzeiro na próxima rodada, quarta-feira no Maracanã. Vai ser uma partida bem intensa. Vai encontrar Gerson, Tite, o Cruzeiro vai encontrar o Leonardo Jardim. Basicamente, tomara que não saia porrada desse confronto aí. Mas é isso.